Oi, gente, tudo bom? E hoje aqui eu estou com a convidada Jaqueline Monteiro para mais uma roda de conversa das perspectivas dos jovens artistas amazonenses nesse cenário, que a gente vive atual. Jaque, obrigada por aceitar esse convite. Jaque, eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa tua vasta carreira aí, que a gente já estava conversando aí há um tempo. Lembrando que você também é da licenciatura. Aqui eu trouxe a galera de bacharelado, eu também estou cursando bacharelado, e trouxe a Jaqueline e a Alice de licenciatura para dar essa mesclada. Queria que tu falasse um pouco sobre. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra sempre falar do meu trabalho, das minhas pesquisas. Então, eu sou Jaqueline Monteiro, como a Tainá já citou, e eu sou atriz e produtora do coletivo Alegria, que é um coletivo que trabalha há mais de 10 anos em comunidade, especificamente no bairro da Compensa, com a comunidade. E sou produtora de um projeto de extensão da Universidade do Estado do Amazonas, onde eu estou concluindo a graduação de licenciatura em teatro, que é o Arte Comunidade, que é a minha vertente, em que eu trabalho especificamente em diferentes comunidades, uma linha de pesquisa que eu vou falar um pouco mais adiante. E atualmente sou coordenadora de literatura e teatro do Centro Cultural L'Arte Manaus, que fica situado no bairro Japim, que tem parceria, na verdade, que é um apoio de um parceiro suíço, que é o Wolfgang, de um outro coletivo também, que é o Manacanto, que estamos aí buscando alternativas de montagem por meio do intercâmbio cultural, artístico-cultural. E eu estou aqui para falar um pouquinho desse trabalho, desse universo de várias coisas que vem acontecendo e que nesse período de pandemia cresceu muito mais, Para mim, pelo menos, claro que teve toda uma situação do Covid, que veio e travou muitas questões na arte, na nossa família, inclusive na minha família, que eu tive perda. Mas, ao mesmo tempo que veio essa avalanche de tristeza emocional, psicológica, a gente também teve muitos ganhos nesse período pandêmico, que desde o início da pandemia nós continuamos trabalhando. Independente dessa paralisação, continuamos fazendo os trabalhos. Teve ali o Fica na Rede Maninho, nós conseguimos os 3 lotes dessa categoria teatral e literatura. Então vou também falar um pouquinho da literatura que me alcançou nesses 2 anos, desde o início de 2020 para cá. Eu tive um avanço muito grande na literatura, então vou estar explorando um pouquinho sobre esse universo de Hoje a gente tem muita coisa para conversar, porque o trabalho da Jaque, ele é muito importante. Eu estava pesquisando, conheci a Jaqueline dentro da universidade e eu vi ela me recebeu. Eu lembro exatamente do primeiro dia nosso primeiro dia, calouro ali chegando, vocês recebendo a gente. E olhar para lá e ver que teu trabalho, toda essa tua trajetória tem muita importância mesmo. E eu queria saber, assim, como surgiu? Tu sempre quis ser professora, sempre quis ser atriz, sempre quis estar, assim, no meio artístico? Olha, a minha realidade com a arte, ela foi um pouco desafiadora, Porque eu já tenho uma outra graduação, já vim de uma outra graduação, então eu não assumi a arte desde o início. A arte eu assumi muito tempo depois, já na vida adulta. Então eu passei pela música, eu comecei na igreja, tudo na igreja, Então na igreja eu fiz parte de uma banda feminina, eu tocava guitarra. E lá, ao mesmo tempo que eu tinha esse movimento, eu fazia a faculdade de contabilidade, Porque, tipo assim, toda vez que eu me envolvia em alguma coisa artística, o meu pai dizia: você precisa fazer algo que dê dinheiro. Eu acho que não é novidade isso para quase ninguém, porque isso acontece com muitas pessoas que tentam a vida artística, Então isso aconteceu comigo também. Todas as vezes que eu chegava em um campo artístico, sempre tinha esse discurso e isso me travava, E mesmo que na escola a gente já fazia, eu lembro que o meu primeiro texto, eu estava na 6ª série, que era a série, Eu estava na 6ª série quando eu criei o meu primeiro texto.
E aí eu fui avançando, eu já escrevia, eu gostava muito de escrever. Né? Escrever não coisas voltadas para a escola, mas os meus textos, né? Muita coisa voltada para a própria literatura. Então isso já me encantava, eu fui crescendo com isso, busquei interesse na música, a música foi algo que me atraiu, né? Também, mas com esse discurso sempre fui fugindo, né? Sempre fui fugindo disso. E parei na contabilidade porque eu precisava cursar uma faculdade, né? Precisava cursar uma faculdade, porque isso, aquilo e tal. Sou mãe, tenho uma filha, uma filha, engravidei na adolescência, engravidei aos 16 anos, então eu tenho uma filha adolescente hoje. E ela foi também um dos motivos de eu buscar uma faculdade. Não, eu preciso, não tinha ideia do que eu ia fazer, eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade. Então eu veio, né, contabilidade, cursei contabilidade, fiz ali, já estava tudo encaminhado para mim abrir meu escritório, isso tem uns 7 anos, isso ainda, é bem recente. E foi quando eu sempre fazia aqueles trabalhos na comunidade, né? Tinha ali todos os movimentos na contabilidade. Contabilidade quer, de certa forma eu uso contabilidade, eu vou chegar nesse lugar da contabilidade aqui também, dentro do teatro, por meio da produção cultural, da produção teatral. E dentro desse universo, né, de estar ou não estar na arte, eu estou ali ainda fazendo todo esse trabalho na comunidade, vejo a importância, acredito na potencialidade que tem dentro das periferias, né? Dentro desses lugares, tem muitas pessoas que também não se assumem artisticamente e se perdem nesse caminho. Né? Então, sempre acreditei nisso, sempre, até hoje acredito nisso. Né? Então, eu vinha trabalhando já na comunidade, com esse coletivo, né? O Alegriar, mas nunca algo assim, isso é minha vida. Nunca tive essa coragem de assumir isso. Então, eu trabalhava com outras coisas que por meio da contabilidade, que eu fiquei aí no tempo. E passando, né, toda essa formação, formei, colei grau e tal, e aí os sonhos do pai, da mãe estavam se realizando, e até que em 2016 eu senti a necessidade de uma parte pedagógica dentro do que eu fazia com o teatro. Não tinha nada a ver com a contabilidade, mas eu senti isso. Né? Então foi quando eu senti a vontade de fazer vestibular. E aí eu não tinha vontade assim de cursar mais nenhuma universidade, nenhuma faculdade. Né? Eu ia me especializar na minha área, abrir o escritório, tudinho e tal. E aí seria um hobby, o teatro seria um hobby. Né? Quando der eu faço ali e tal, era uma coisa que eu gostava de fazer e tal. Só que aí eu entro na universidade, tenho um apoio ali dos meus amigos, né? Até então eu não tinha conversado com ninguém da minha família sobre isso. Meu irmão também, meu irmão mais velho, sempre me apoiou em tudo que eu escolhi. E eu fiz o vestibular, né, com o apoio dos amigos, né? Eles estão sardinha pra eles, né? Então vai lá, amiga, vai dar tudo certo. E eu comecei, né, a faculdade, assim, foi um período assim de muita exaustão, porque eu trabalhava com outras coisas. E eu passei aí o primeiro período e tal, se eu gostar, né, dessa faculdade, né, porque eu nem sabia que existia, né, também, depois que eu fui pesquisar encontrei, e se eu gostar eu continuo, mas eu tinha essa necessidade pedagógica de entender melhor, né, de ter esse aprofundamento teórico, uma coisa que eu não tinha na prática. A gente tem muito aquele conhecimento empírico, né? E quando você entra numa universidade, principalmente universidade pública, que é muito diferente da particular, né? E ali eu começo a mergulhar, né? E eu costumo dizer que eu mergulhei em águas profundas, porque de fato eu mergulhei e conheci um universo de possibilidades, né? Estratégias de como eu poderia viver minha vida sem machucar a minha parte mental. Né, porque eu estava em outra área e era uma área que me faltava algo. Eu sentia que faltava alguma coisa. E eu encontrei isso no teatro. O que faltava, eu fui encontrar no teatro. Né, então, quando chegou lá no terceiro período, e eu já vinha trabalhando, conhecendo e tal, tentando ali amenizar a situação financeira, porque eu perdi muita coisa, mas no terceiro período foi quando eu decidi, não, eu quero teatro para minha vida. Eu quero viver disso. Daí é isso que me completa, é isso que eu percebi que faz parte de mim. Né? Então eu preciso disso para mim, para minha vida.
E eu acabei abrindo mão, né, da minha outra área de contabilidade, abri assim totalmente tudo que eu fazia, eu larguei, né? Então tem gente que me procura até hoje, né, para fazer trabalhos, então eu falei, não, eu agora sou da arte, eu trabalho com arte. E isso assim foi um choque para todo mundo que me conhecia, pro meu pai nem tanto, porque o meu pai ele passou a me apoiar, né? Então quando eu falei para ele que eu queria viver disso, ele falou, se é isso que você quer, então siga o seu coração. Para mim, tudo que eu precisava ouvir era aquilo, né? Eu acho que o que me travava era muita coisa ainda da minha adolescência, do que eu ouvi, mas aí teve um amadurecimento familiar também, né? Da parte do meu pai, porque a figura patriarcal, né? A gente vai crescendo, que é autoridade, tudo isso, e aí isso eu tinha muito temor, né? Tinha muito medo dessa figura patriarcal dentro de casa. E aí eu tive o apoio do meu pai, então quando ele me apoiou, eu falei, não, então agora eu vou me jogar, entendeu? Eu só precisava ouvir dele. Mas aí várias pessoas me julgaram por trás, porque eu não podia fazer isso, porque eu tinha uma carreira, que eu tinha que seguir essa carreira financeiramente, porque isso ia me dar muito dinheiro, sempre o dinheiro, né? Sempre o dinheiro, porque isso dá dinheiro, isso, aquilo. E aí eu larguei totalmente a vida de contadora, nessa minha área de contabilidade, e passei a trabalhar com teatro. E assim, a minha cabeça era muito assim, ó. Ela busca estratégias para me conseguir desenvolver o que eu preciso, aonde eu preciso chegar, né? Então, eu tive contato com a produção cultural, né? E fiquei apaixonada também pela produção cultural. E eu comecei a investigar mais sobre a produção cultural e eu comecei a trabalhar com isso, comecei a escrever projetos. Comecei a trabalhar com essa escrita de projetos, né? E é uma coisa rentável. E foi muito difícil, muito difícil. E eu lembro que logo no início, né, a gente tinha a própria Secretaria de Cultura disponibilizava algumas reuniões para você saber um pouco mais sobre essa produção cultural, como é que funcionava, que eu não tinha conhecimento dentro do setor cultural. E aí uma frase de um cara que estava atrás de mim foi como se fosse um ponto inicial para mim querer também trabalhar com isso, né? Porque eu fui para essa reunião, que foi até ali no Café Teatro, na época que eles estavam falando sobre o Lei de Incentivo à Cultura. E aí um cara atrás de mim falou, conversando e tal, não, é porque realmente a gente precisa, né? Ir atrás, porque esses artistas da cidade, eles não sabem escrever. Então, nós que sabemos escrever, nós só contratamos eles e pagamos um cachê para eles, e é isso. Porque eles não sabem escrever. Os artistas não sabem escrever. Aí aquilo foi um choque para mim. Aquilo foi um choque, porque eu falei, como assim, gente? Um cara assim, nem tem um pingo de sensibilidade de falar, de se expressar, né? Então, quando eu chego em casa, eu converso isso com meu amigo, né? Que é o Vitor Lima, que é o nosso coordenador do coletivo Alegria. E eu converso sobre isso com ele. E ele falou, não, Jaque, a gente vai mudar isso. Isso não pode acontecer. Né? E assim, hoje, né, eu fico muito feliz porque muitos artistas escrevem. E é um desafio muito grande você sentar para escrever. É muito, não vou dizer que é gostoso. Tem gente que gosta, né? Mas para mim não é gostoso. Para mim é necessário, né? Para mim é uma necessidade muito grande. Então aí eu entro nesse setor cultural, aí eu trabalho com teatro, formas animadas, né? E com teatro do oprimido. Metodologias foi o que me encantou dentro da universidade, foi trabalhar, conhecer, né, nessa investigação. E eu entrei nessa faculdade com o pensamento de aproveitar tudo, entendeu? Não quero aproveitar tudo que tiver para mim, eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Então, foi quando eu me apaixonei pela educação, dentro da universidade também, por essa área. Então, eu prezo muito a questão da arte e educação, a importância de você trabalhar com teatro na escola. Né? Então, já estou até pulando já, né? Estou vindo aqui já para outro lugar, né? Estou chegando aqui no outro lugar aqui, vou me falar aqui de uma obra aqui minha, que eu trouxe, né, do PIBID, que eu acho que PIBID é Projeto de Iniciação de Bolsas à Docência, que a gente desenvolve na escola.
Eu acho que é mais ou menos isso, é alguma coisa voltada para a docência dentro da escola, né? E isso para mim, eu comecei logo lá no início também, né, nessa fase que eu decidi que eu queria isso para minha vida. E esse contato com o teatro na escola para mim também, por meio do PIBID, pela universidade, foi assim, tipo um divisor de águas e entender o que eu queria de fato para minha vida, né? Então, quando muitas pessoas entram na faculdade, elas precisam escolher entre licenciatura e bacharelado. Muitas pessoas não sabem o que é isso. Sim. Né? Mas aí eu sabia exatamente o que eu queria, né? Que eu queria entrar dentro do campo da licenciatura, porque eu gostava de ensinar, né? Eu gostava de construir esse conhecimento com outras pessoas. Acho que quem me conhece sabe que eu sou esse tipo de pessoa que está como se fosse uma orientadora, digamos assim, ou a gente está construindo junto, não, vamos escrever junto, vamos aprender juntos e vamos desenvolver esse processo juntos. Então, eu percebi que eu gostava disso também, gostava de ensinar. E meu objetivo de entrar, né, desde o início, foi de entender como é que se dava esse processo de construção de conhecimento mesmo, né, com alguém que estaria querendo aprender, que era a minha dificuldade. Né? Eu senti essa necessidade metodológica. E na universidade, assim, bem difícil no início para mim entender várias questões, cultural, para mim foi muito difícil, foi um desafio muito grande, muitas teorias, muitas histórias, e eu não sou muito fã de história, né? Olha que eu trabalho com contação de história, mas história é história, né? Então, assim, foi um desafio de entender todo esse processo necessário, a gente precisa entender, porque se o presente existe é porque teve um passado, e esse passado precisa ser contextualizado, né, para a gente poder entender. Né? Então, na universidade eu tive esse contato, tenho ainda, né? Eu estou no final, estou no 8º período, mas aí eu tenho 5 períodos, aliás, ali 5 anos, né, ainda, que é um ano a mais, né? Eu vou me formar em 4 anos, eu formo provavelmente em 5 anos, né? Provavelmente ano que vem. Se Deus quiser. Ai, estamos contando com entendeu? isso. Eu assim, tenho muita fé. Mas eu entendo muito quando tu fala dessa quebra, que quando a gente chega na universidade, em alguns momentos a gente acaba se perdendo, porque de certa forma a gente chega ali uma pessoa, né, uma plantinha ali, um brotinho, e a gente vai desabrochando. Algumas pessoas infelizmente não vão entendendo esse processo, outras vão ficando pelo caminho, mas é algo que vira a tua cabeça mesmo. Eu me sinto muito assim também. E uma coisa que tu falou que é muito importante é esse processo de escrever, né? A gente viu que veio uma onda muito grande, muito positiva, de jovens aí que escreveram vários projetos nessas leis que vieram durante a pandemia e que conseguiram alcançar, conseguiram fazer. Então a gente realmente teve um retorno de muita gente fazendo arte na cidade. Eu acho que isso foi muito importante, até mesmo pela nossa sobrevivência, né? Que a gente resiste todos os dias ali e pela essa sobrevivência a gente conseguiu aí escrever vários projetos que foram muito importantes. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que tu cita sobre essa arte na periferia. E eu até tive contato contigo, a gente desceu lá no Prosamin, uma das disciplinas, né? E foi dar algumas oficinas para as crianças. Eu acho muito importante esse trabalho na periferia. Eu conheci o teatro na minha escola, também na periferia. E sempre quando eu faço alguma coisa, eu sempre me questiono. Como isso vai chegar até as pessoas onde eu moro? Como isso chega na minha mãe? Porque é difícil chegar a arte ali nessa galera. É muito difícil eles terem esse contato. Eu estava lendo ontem sobre o quanto é importante esses trabalhos sociais dentro das favelas, né? Lá fora, no Rio de Janeiro, que é muito grande esses trabalhos sociais dentro da favela, porque se não tem aquilo, não tem nada para eles, e vai para o tráfico, vai para inúmeras coisas. Eu acredito que isso também é muito aqui. Tu que trabalha com teatro na periferia já há bastante tempo, na comunidade. O que tu acha sobre isso? Fala um pouco sobre isso. Ele está falando da minha paixão, né? Eu acredito muito na maneira que a arte chega, né? Então eu falo para todo mundo que a arte, ela não chega de uma forma violenta. Então, por isso que ela chega facilmente nas pessoas, porque ela chega de uma forma sensível, né? Então, quando tu leva ali uma apresentação, um espetáculo, quando você desenvolve uma oficina formativa naquele espaço,
é como se você estivesse dizendo para aquela pessoa que ela é capaz de chegar em qualquer lugar que ela quiser chegar, independente da sua realidade social, né? Então a gente trabalha com a questão sociocultural, né? Que a gente traz a questão social e a questão cultural também. E nós, lá na Compensa, nós temos um evento chamado o Dia da Alegria. O Dia da Alegria, ele é um evento sociocultural que tenta, de alguma maneira, levar um pouco de arte para a nossa comunidade em específico. Ano passado fizemos no Parque das Tribos também, né? Vou falar um pouco sobre o Parque das Tribos também, que é arte na comunidade também, né? E nós levamos, né, no 2019, nós conseguimos levar vários artistas para apresentar no Dia da Alegria. E foi bem interessante porque o público em si não são só crianças ou jovens, não, tinha senhores, senhoras, e você ouvia ali da boca de um senhor dizendo que nunca viu aquilo na vida. Aquilo pra gente assim é gratificante porque ele está tendo a oportunidade de assistir e as crianças estão tendo a oportunidade de ter esse contato. Fora rodas de conversa também que fazemos, falando sobre a importância desse contato com a arte também naquele espaço. E não somente a gente trabalha com teatro em específico, que é a nossa área, mas nós também abrimos portas para quem é da música, para quem é da dança, que quer apresentar, né, fazer uma apresentação artística, levar ali um pouquinho, né, do seu conhecimento para a comunidade. Também o espaço ele é aberto, tem uns parceiros da UFAM que trabalham com hip hop também, que trabalham com desenho, que levam também oficina lá para as crianças, para os jovens da comunidade. Então eu acredito que a arte ela é uma possibilidade de construção social, de esperança, né? Então tem gente que fala bem assim, mas tu não pode mudar o mundo, tu não tem esse poder de mudar o mundo. Mas eu não quero mudar o mundo, eu quero mudar a minha realidade, eu quero transformar a minha realidade. Então a gente trabalha muito a educação como base da liberdade, né? Que é uma educação muito freiriana, porque quando eu trago ali a questão do teatro do oprimido, eu também estou falando da pedagogia do oprimido, entendeu? Então está muito linkado à questão de você perceber quem você é naquele lugar, quem eu sou nesse lugar, o que eu represento nessa sociedade, onde eu posso chegar. Será que eu tenho essa capacidade de chegar em determinado lugar? E eu acredito que é nesse movimento que o teatro ele chega de uma forma sensível, né? Então a gente tem um termo que inclusive eu aprendi na própria universidade, que é da Márcia Pompeu, que ela fala do teatro para, com e por comunidades, né? Então você tem o teatro para a comunidade, que é aquele teatro que geralmente as companhias fazem, as companhias de teatro, de levar uma apresentação artística para aquela comunidade, pronto. E também a gente tem o por comunidade, quando você investiga aquela comunidade, né, você vê alguma manifestação artística ou algum costume daquela comunidade e você monta, faz um espetáculo sobre aquilo que você investigou, né? E você pode apresentar nessa comunidade ou em outro lugar. E a gente tem o que é feito por comunidades, né? Por comunidades, foi um termo já que a professora Amanda, que é minha orientadora e minha amiga maravilhosa hoje, me apresentou, né? Porque eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre esses termos, como esses termos muito, para mim não entrava, sabe? Alguém que já trabalhava na comunidade começa a identificar termos assim que tudo que é novo é estranho, né? A gente estranha tudo que é novo. E aí ela me apresenta e contextualiza isso para mim, né? E daí também eu começo a investigar isso dentro da minha prática, né? Que a gente fez no Prosa.me. A gente desenvolveu lá um espetáculo durante 1 ano e meio, né? Um processo de escrita de projeto, oficinas e um espetáculo que foi o Boi Milagroso. E surgiu ali a Cobra Grande também, né? Tudo metodologias, né? Que fomos adaptando, recompondo metodologias naquele lugar. E ali eu escrevo um artigo que eu publiquei na Federação de Artistas Educadores, na Confaeb. E lá eu falo sobre esse teatro para compor e recompor comunidades, né? Que é uma construção que nós acabamos aprendendo naquele lugar, né? Então é uma maneira de a gente entender
também que nós não estamos na comunidade ali ou naquele bairro, diferentes espaços para você impor, mas você está ali para trocar conhecimento com eles e com elas, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou ali apresentando o que eu sei, eu também estou recebendo o conhecimento deles. E dentro disso a gente consegue construir, abrir aquela ciranda de ouvir, entendeu? Então a gente traz muita questão do olhar sensível, da escuta sensível, né? Da fala sensível, de que maneira eu consigo chegar naquele lugar e mostrar para eles que eu não quero impor, mas eu quero ali junto com ele transformar em uma ciranda e a gente consiga chegar nesse lugar. E é exatamente nessa sensibilidade que a gente identifica as potencialidades dele. E eles se sentem à vontade de se expressar. E para além disso, você identifica o que a gente chama, que é muito voltado para o teatro do oprimido, que são os multiplicadores, né? Que são as pessoas que percebem a potencialidade, assumem essa autonomia e querem dar continuidade naquele trabalho. Porque a ideia não é você ir naquela comunidade vou fazer o meu trabalho é esse, e é isso, essas oficinas são assim, vamos montamos um espetáculo, apresentamos, fui embora, abandonei. Não, a ideia é você construir junto com a comunidade, é você dar essa autonomia para a comunidade entender, para as pessoas entenderem que elas também têm essa capacidade de fazer aquilo que você está fazendo, e os próprios trabalhos, elas vão dar continuidade nesses trabalhos. Por quê? Porque elas vão ter autonomia e elas vão se sentir pertencentes naquele espaço, né? Então a ideia do nosso trabalho também é trabalhar essa formação de espectadores, que é muito importante. Então, quando a gente traz esse trabalho da comunidade, também a gente está trabalhando essa formação de espectadores, né? Então, a gente sai do centro, né? A gente tem esse termo dentro do coletivo, que a gente sai do centro e a gente passa a atuar nas margens, que as margens são os bairros, né? Então, nessas margens que são os nossos espectadores, são as pessoas também que vão sair, um dia vão sair dessa margem e vão estar no centro. Mas como é que elas vão fazer isso? Né? Então, aí que a gente se encaixa nesse papel, assume essa responsabilidade de ir, de construir, apresentar, né? Então, a gente teve uma experiência nos interiores, né? A gente teve o projeto aprovado, né, da Aldir Blanc para os interiores. Então, nós passamos em 3 interiores, fomos em Iranduba, né? Atuamos ali em Paricatuba com a performance do Leandro, dos Caminhos desse Rio, e uma oficina também. Passamos ali por Manacapuru, inclusive nós vamos agora sábado novamente, né, levar oficinas formativas com teatro e literatura. E nós fomos para Careiro da Várzea, e no período de uma cheia muito grande. E assim foi uma experiência muito incrível, incrível, porque nós tivemos acesso a pessoas que nunca assistiram uma apresentação artística. E Jaque, eu queria que agora que tu desse as tuas redes sociais e falasse onde a gente encontra teus livros e teus artigos. As minhas redes sociais, eu tenho a minha pessoal, né, o meu Instagram pessoal, e eu tenho o meu Instagram artístico. Então eu vou dar o meu Instagram artístico, que é @eujaquelinemonteiro. Lá na bio você vai encontrar o meu Linktree. No meu Linktree você encontra tudo sobre o que você precisa saber. Você encontra o meu Facebook, você encontra as páginas também dos projetos que eu faço parte, vocês encontram também as notícias que tem dos projetos também que fazemos parte, né? Os vídeos, o meu canal também você encontra. No meu canal eu tenho alguns poemas declamados também, né? Voltado para poemas autorais também. Né? Então, só seguir na minha bio do arroba, né? No Instagram, @eujaquelinemonteiro, lá no Linktree, você encontra tudo sobre mim, inclusive até o meu e-mail e o meu WhatsApp, né? O meu WhatsApp de trabalho, quem quiser saber mais sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa, sobre tudo que a gente está fazendo. Inclusive, se você quiser fazer parte desse time também, né? Você também pode entrar em contato com a gente, que ali é que nem coração de mãe, mano, né? A gente vai sempre abraçando, vamos acolhendo todo mundo e vamos levando, vamos espalhando arte pela cidade, né? E a gente só vai conseguir fazer isso se nós nos juntarmos. Então, fica aí o link, né, da minha bio, do meu Linktree, do meu Instagram. E não esqueçam de me seguir, né, por favor. E o livro? E o livro também você pode pedir mais informações lá. Eu tenho esse livro em PDF também, que eu transformei em PDF, que algumas pessoas pediram, né?
Esse aqui, inclusive, é da biblioteca, que eu não consegui levar na biblioteca da universidade, porque tem pingo da universidade aqui, né? Porque eu fiz o trabalho lá, e aí eu fiquei de deixar esse exemplar, né? Porque eu consegui poucos exemplares só, e esse aqui vai ficar na universidade, lá na ESAT, quem quiser dar uma lida. É bem curtinho, foi minha primeira obra, né? Minha primeira experiência, inclusive, né? Que eu fiquei bem encantada com o resultado, e vai ficar disponível na biblioteca da ESAT, da nossa casa lá, da nossa casa de artes, né? Que a gente tenta fugir, e a gente vai fugir um dia. Vocês podem encontrar lá na biblioteca também, que logo, quando tiver mais suave as coisas, eu vou deixar disponível lá com a nossa bibliotecária na universidade. E sobre isso também vocês podem me perguntar lá no Linktree, que tem meu WhatsApp lá de trabalho. Vocês podem mandar mensagem e a gente vai trocando figurinhas e aí construindo, abrindo essa ciranda para todo mundo dançar juntos e juntas. Ai, que bacana. Nossa, eu quero agradecer, Jaque, por você compartilhar tudo isso com a gente. Muito importante mesmo saber toda essa tua trajetória pessoal até, trajetória de pesquisa. Muito bacana hoje conhecer essa Jaqueline, que a gente fica preso dentro da universidade, às vezes passa pelo corredor, até faz trabalho juntos, mas se aprofundar ali a gente às vezes não. Então, muito obrigada por participar da nossa roda de conversa, tá bom? Quero te agradecer, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Inclusive quero deixar uns agradecimentos também, né? Eu quero agradecer a Amanda, que é minha orientadora, que hoje é minha amiga, e ela é a pessoa que me incentiva demais nesse processo de caminhada, né? Eu acho que a gente acabou tendo essa amizade, uma amizade tão grande, que a gente vai se apoiando. Os 5 continentes, a ideia dela, inclusive, né? Então toda essa pegada do teatro oprimido, tudo isso tem pegada da Amanda, e também outros professores, né? Como a professora Gigi, né? Eu não posso deixar de agradecer a professora Gigi, porque ela foi a pessoa que despertou em mim o desejo do teatro de objetos, né? Que hoje a gente temos um trabalho voltado para o teatro de objetos, teatro de formas animadas, né? E a professora França, gente, isso aqui, ó, também metodologias, eu construí com a professora França, né? A França, né? Minha amiga também já, né? Então, assim, esse processo eu construí com ela que foi a pessoa que teve toda a paciência de me mostrar a melhor forma de entender. Inclusive, eu consegui fazer várias coisas por meio da França, porque se ela não tivesse tido essa paciência comigo, talvez eu não tivesse chegado nesse lugar, porque a gente, assim, eu passei, né, por professores maravilhosos, mas para você entender alguma coisa, a metodologia tem que chegar, né? Então, eu tive muita dificuldade metodológica de entender algumas coisas na universidade, por conta de metodologias também, né? E às vezes as pessoas pensam que você é top, que você já sabe tudo. Tem gente que olha pra mim, tu já sabe tudo, tu não precisa disso. Não, gente, eu preciso aprender, né? E tudo que é novo pra mim, eu vou pegando. Então eu agradeço demais a professora França pela paciência, né? E hoje eu sou apaixonada por metodologias teatrais e eu vou construindo, graças também a esse estímulo aí dessa incrível professor Fábio, né, que é o nosso diretor lá da universidade também, que foi por meio dele também que a gente teve esse contato com o Wolfgang, né, que um rapaz lá da Normal Superior foi até lá e tal, e ele apresentou pra gente, né, esse diretor, enfim, essa pessoa incrível, a professora Eneila também, maravilhosa, que foi do meu estágio, coordenadora de estágio, né, tem uma pegada aí da educação assim muito grande. Então, essa paixão pela arte e educação também veio dela, né, desse entendimento, partiu dela também para ter todo esse movimento. Professora Fátima, que é uma pessoa que estimula demais a gente, demais, e entende, tem empatia, enfim. Então, todos esses professores, eles fazem parte da minha formação, né? Então, muitas coisas que eu sou hoje, eu sou grata a eles, e também, entendeu? Lá, então, assim, teve também parte, né, do meu crescimento, também veio dele, e até agora, né, eu sempre lembro, eu tenho um diário de bordo, que eu tenho tudo desde lá do primeiro período. Então, de vez em quando eu tenho para ter gratidão, né? Então, eu fico com raiva de algum professor, não, peraí, o que ele já fez por mim? Então tá perdoado, entendeu? Olha, eu vou usar essa técnica. Então, assim, eu tenho tudo, assim, todos esses professores, né, puxão de orelha,
paciência, construção de conhecimento, referências compartilhadas, né? Tudo partiu desses professores. Então, se hoje eu sou o que eu sou e estou sendo ainda, né? Estou nessa construção constante ainda, estou em reforma, digamos assim, foi graças a essas pessoas, né? Que passaram pela minha vida e que sempre deixam alguma coisa para mim. E eu aproveito tudo, eu vou sugando. Se eu tenho a oportunidade de sugar, então aqui eu quero deixar esse agradecimento a essas pessoas, agradecimento à minha família, à minha filha. Inclusive eu tenho um cordão aqui, ó, que tem as mulheres da minha vida, né? Que é o início é a Francisca, aí a Francisca é minha mãe, a Geice que é minha irmã e a Esté que é minha filha. Então são as 3 mulheres, tem homens também, tá, gente? Eu tenho um irmão, né? E infelizmente perdi meu pai por Covid. E são pessoas assim que são meu alicerce, entendeu? Então quando eu penso em desistir, em parar, eu lembro que tem pessoas que acreditam no meu trabalho e confiam em mim. Então aqui é a minha base, eu trago a minha base no meu coração, que é a minha família, entendeu? Então eu quero agradecer a todas essas pessoas e que eu não faço nada sozinha. Eu, Jaqueline, sozinha, não existe Jaqueline sozinha. A Jaqueline sempre precisa de alguém para estar ali do lado dela, para estar ali construindo junto com ela. Não construo nada sozinha. As pessoas têm mania de dar credibilidade a um nome, né? Mas Jaqueline não é nada, Jaqueline é um coletivo. Jaqueline tem uma equipe, Jaqueline consegue fazer porque ela tem uma equipe. Se ela não tiver uma equipe, ela pode até conseguir, mas a mochila vai pesar mais. Então eu prefiro repartir essa mochila com esse coletivo. Eu tenho pessoas maravilhosas aí me apoiando, me acolhendo. E só gratidão, 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 porque se eu continuar falando, eu vou passar o dia todo falando, e a Tainá aqui vai me pegar e não vai dar certo. Ai, muito Gratidão, obrigada, Jaque. Obrigada a todo mundo.